programa de hoje, eu recebo o ex-deputado federal Vadão Gomes, que por 5 mandatos representou a região noroeste do estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. O Vadão também foi vice-prefeito de Estrela do Oeste no final dos anos 80, começo dos anos 90. Hoje o ex-deputado está afastado da política e se dedica ao seu frigorífico. Inclusive, a gente vai falar brevemente aqui, ele inaugura uma loja aqui em Rio Preto inédita, logo mais à noite. Isso, a ligação com Rio Preto é bem estreita, né? O Vadão é responsável, por exemplo, pela introdução do presidente da Câmara, Paulo Paulera, na política. O Paulera, que também está aqui com a gente, veio dar um abraço no Vadão e participar desse bate-papo. Vamos falar de política, enfim, falar de tudo. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente, atender nosso convite. Fala um pouquinho da sua vida hoje, deputado. O senhor está afastado da política, mas mantém os contatos políticos. O que o senhor tem feito? Qual tem sido a atuação do senhor? Obrigado, viu? Eu que agradeço estar aqui. Um abraço ao meu amigo Paulera, meu sempre companheiro, amigo de casa. Um abraço a todos vocês, aqueles que estão nos ouvindo em casa. Obrigado pela oportunidade. Eu estou realmente recluso da política, né? Desde 2010, quando foi meu último dia de mandato. E, assim, eu fui candidato em 90, pensando que seria só uma vez, né? Então, esse experimento maravilhoso de ser um parlamentar, seja municipal, seja estadual, seja federal, é algo bastante importante. Porém, quando você começa a criar vínculo e grupo, tem dificuldade de sair da política. Mas eu tenho uma empresa que tem quase 6 mil funcionários. Eu não tenho, sinceramente, o tempo que eu fiquei lá, aprendi muito, foi muito bom. Acho que para a região foi bom, cumpri minha missão. Eu fui um deputado parlamentar distrital. A minha atuação era distrital, meu voto era distrital. Dessa região, as pessoas que votavam em mim tinham acesso na minha casa, tinham acesso fácil comigo. E eu entendo que deveria ser assim. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer valer o voto distrital. Então, assim, estive lá por 20 anos, conseguimos, eu tenho a sensação de dever cumprido, porém, o dever me chama para manter a atividade que eu criei. Nós produzimos alimentos e, desta feita, é necessário a cada dia inventar na minha atividade. Acredito que a minha volta foi importante para a nossa atividade, nós crescemos depois que eu voltei, né? A minha ausência pode ter atrapalhado um pouquinho, mas me ensinou bastante a vida como parlamentar, o relacionamento com os amigos que fiz nessa região, por mais de 100 cidades aqui, que eu sempre fui uma pessoa que tinha responsabilidade e também tinha o privilégio do apoio dessas pessoas. Isso permanece, a cada lugar eu tenho um amigo que de vez em quando chama para casamento, aniversário, eventualmente até em coisas mais tristes, eu estou lá presente. Quando posso, sem dúvida, eu me relaciono com esse pessoal. Estou aqui com o Paulera, feliz. O Paulera ficou prefeito esses dias, né? Infelizmente eu não pude vir, porque eu estava viajando. E a final de ano você tem que estar indo nas fábricas, né? Para poder consolidar a meta do ano que vem, aquela coisa toda, agradecer o trabalho dos meus parceiros, dos colaboradores pelo trabalho do ano. Então, eu não consegui vir. Embora que eu achei que você ia ficar mais um dia, né? Um dia que você ia acender a luz lá, eu queria vir para te dar um abraço, não deu certo, né? Mas eu fiquei feliz de você ser prefeito e você ter experimentado. Espero que você tenha o desejo agora de ser prefeito de novo, ser candidato. Você é uma pessoa do bem, que conhece as necessidades de Rio Preto. Portanto, agora tem candidatura de prefeito daqui a uns dias, né? Depois de deputado. Então, eu não sou mais político, né? Meu político agora é o Paulera. O senhor segue filiado no Progressistas? Eu acho que eu estou filiado no PP. Afiliado. Sem dúvida, estou filiado no PP. Eu fui um dos criadores do PP, fui presidente nacional do PP, né? Então, fica deselegante você afastar. Mas eu estou filiado no PP ainda, mas não tenho nenhuma pretensão de ser candidato. Partidária, não Nunca mais é muito longe, muito né? Mas longe. assim, eu acho que cumpri minha missão, fiz minha parte. Legal. Deixa eu só, antes de passar uma palavra para o presidente Paulera, só passar a votação ano a ano aqui do Vadão. Em 1990, primeira eleição para deputado, 83.175 votos. Em 1994,
123.388. Em 98, 124.062 votos. 2002, 108.533. E aí, 2006, 78.728. Em 2010, tentou a reeleição e não conseguiu. Passar para o Paulera. Depois, Vadão, queria que você comentasse, você falou de distrital. Imagino que a maioria, ou se não a totalidade desses votos, tudo região noroeste, né? Eu tive, evidentemente, que tem as pessoas que saem daqui e vai trabalhar em Americana, Sumaré, Campinas, São Paulo. E os meus clientes, né? Funcionários que, eventualmente, que trabalham comigo, que trabalham lá, tem essa atuação no estado inteiro. Então, eventualmente, tem esses parceiros aí. Mas a maioria dos votos é realmente na região. Né? E eu, assim, eu sempre mantive a minha atividade. Eu sempre estive presente do meu dia a dia como empresário. Isto me trazia também uma ausência, porque como distritário precisa estar politicamente presente. Né? Organizar grupo e tal, essas coisas eu nunca fiz. Então, os votos eram realmente das pessoas que gostavam de mim. Legal. Presidente, quer dar uma saudação pro deputado Vadão? Com certeza, Alexandre. Que honra poder receber o nosso patrão, que a gente sempre tratou assim, o Vadão. E a gente fica emocionado até de... Nunca imaginei, eu que comecei na política através do incentivo do Vadão. E a nossa história, eu nunca esqueço, ela começou lá no atacado dos irmãos do Lusitana, irmãos Pereira. Foi lá que eu encontrei o Vadão pela primeira vez, lá com o Carlinho. E eu era viajante naquela época e encontrei o Vadão e o Carlinho. Vendedor, viajante quer dizer vendedor, né? Vendedor, viajante, é. Cacheiro, e o Carlinho me apresentou o Vadão, ele estava lá com mais 2, 3 companheiros, acho que era o Paulinho, o Júnior na época, e falou: Paulera, dá uma mão pro Vadão lá em Rio Preto, você conhece todo mundo, você é da Associação dos Viajantes, da AVA, né? Que eu já fazia parte da diretoria naquele momento. Sim. E eu não, de política, não mexi nada de política. Isso ainda na primeira eleição dele, anos 90. Não, em 94. 94. Em 90, já era deputado. 90 não foi, isso foi em 94. E aí, através desse contato, nós trouxemos o Vadão aqui para Rio Preto, ele já teve uma votação expressiva aqui em 90 já, mas a partir de 94, nós tivemos 94, 98, nós fizemos quase 11 mil votos aqui. É só puxar que você vai ver isso, 10.500 e pouco. E através desse contato, nós trouxemos eles para o Dia do Viajante, lá na AVA, né? Que nós comemoramos. Fomos em Catanduva. Fomos em Catanduva depois. Aí, através desse contato, nós assumimos esse compromisso aos viajantes, né? Como ele é do segmento, é um homem de vendas, né? O Vadão é um comercial. Sim. Os viajantes abraçaram o Vadão. Nós não tínhamos candidato nenhum, a gente não fazia política partidária, política... a nossa política era só a questão comercial, de viajante, de associação, né, de lazer. E através daquele contato, né, o Vadão, com a sua maneira de ser, sempre amável, fácil de vender a sua imagem, ele conquistou. Fizemos grandes confraternizações, bois no rolete. Aliás, o primeiro boi no rolete que nós fizemos na AVA naquele ano foi graças ao Vadão, e fizemos uma festa maravilhosa. E através desse nosso contato, as coisas acabaram acontecendo. Eu acabei entrando na política através dele, fui candidato na primeira vez, não me elegi. Mas em 2004, nós tivemos uma missão importante aqui em Rio Preto, que tem que ser registrada, e eu registrei quando assumi. Falei, nossa, eu estava lá, falei o nome do Vadão, inclusive. Em 2004, na reeleição do Edinho, ele ficou sozinho. Todos contra o prefeito Edinho, que ia para a reeleição. E o único partido que foi apoiar, o único deputado federal que foi apoiar o Edinho, foi o Vadão Gomes. Na época era Vaz, Rodrigo, todo Valdomiro, todo mundo contra. E nós Luiz. Fizemos aí vários comícios, me lembro um grande lá no Estoril, só o Vadão. Então, através daquela eleição... Andamos nessa zona norte, em cima de um jipe. Né? No jipe. Um sol quente danado. Exatamente, foi um sábado isso aí que nós fizemos essa como é que chamava na época? Eu falava, era... Carreata. Eu ia falar cavalgada, porque hoje eu gosto de cavalo. E através dessa reeleição do Edinho, foi aí que começou a minha vida política, né? Porque até aquele momento eu não fazia nada. Nós ganhamos a eleição em outubro. Em novembro, o Edinho não tinha assumido compromisso nenhum, não tem negociado cargo, não tinha nada. Nada, zero. Ele foi lá, eu morava no Dama 1, ele foi lá com o saudoso Abidiel e com o motorista vermelho me convidar para ser secretário de Serviços Gerais.
na época, eu não entendia nada de trator, de pá carregadeira, de patrol, e através desse contato, ele me convidou, com o aval do deputado Vadão, lógico, né? Falou, assume isso aí. E foi aí que nós entramos na política, né? Aí se candidatou a vereador, eu me elegeu, candidatei a vereador, desde graças então... ao trabalho que nós fomos lá bem-sucedidos. Foi um o nosso excelente trabalho. Foi Um reconhecido, histórico né? trabalho, sem dúvida nenhuma. Aí com esse reconhecimento do trabalho, nós não saímos mais, né? Então hoje ter chegado na posição, o único vereador, Vadão, da cidade de São José do Preto, 3 vezes presidente da casa. A última vez eleito por unanimidade. Sim. Você conhece o legislativo como ninguém. Claro. É fácil Não é fácil. eleger por unanimidade. Conflito, Então, não existe isso. É coisa rara. Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho e o Vadão deve ficar feliz por isso, porque eu não esqueço dele e sempre faço questão de ressaltar a nossa amizade, quantas vezes almoçamos juntos, quantas vezes estivemos juntos, aí, a família, inclusive. Então, não faço questão de ressaltar esse momento que nós vivemos e continuamos amigos. Logicamente que hoje a função dele realmente tem os negócios cresceram demais e a gente fica feliz por isso, de ver a coisa acontecer. Então foi assim que a nossa vida aconteceu. Então, graças ao trabalho que nós desenvolvemos, tivemos uma expressiva votação para vereador e não saímos mais, né? E agora, por 10 dias, tivemos aí a felicidade, também é uma honra para a gente, que eu nunca imaginava isso na minha vida. Eu que fui da roça também, e depois fui viajante 30 e poucos anos, nunca imaginava que ia chegar a ser nem vereador, nem presidente da Câmara, e muito menos, queira ou não queira, vai ficar marcado na história esses 10 dias que nós assumimos. E honramos, Vadão. Com certeza, eu honrei o seu nome, honrei o nosso partido, os 10 dias que nós ficamos lá, trabalhamos, dedicamos, fizemos o que era necessário, respeitando o prefeito atual. Claro, nós não poderíamos tomar nenhuma atitude. Então, a nossa história com o Vadão é essa aí. O Vadão até brincou, falou agora que o senhor vai se candidatar mesmo, mas falou brincando, mas e aí? O senhor pegou gosto pela coisa? Pode ter uma candidatura, uma surpresa paulera aí? A política desse nível, numa cidade de 500 mil habitantes, uma candidatura a prefeito, ela não pode ser só do seu desejo. Primeiro, do seu desejo. Sem dúvida. Grupo, partido, primeiro, respeitar o partido, respeitar o nosso deputado Fausto Pinato, o nosso deputado regional, né, coordenador regional, que realmente faz esse contato com a estadual, com a federal, né? Mas é natural que toda eleição você pode puxar. Todas as eleições, o nosso nome aparece. Porque nós temos trabalho. Você fala, eu estou preparado. 4 mandatos de vereador. Claro. 8 anos secretário de Serviços Gerais. Conhece a cidade como ninguém. Eu desafio qualquer pessoa do meio político a conhecer a cidade igual eu conheço, né? Pelos anos que eu estou aqui. Então a gente está preparado. Presidente agora, da Câmara 3 vezes, né? Exatamente. Uma candidatura não depende só de mim. Isso nós vamos deixar para discutir em ano par, que é 2024. Mas se o cavalo passar arriado, nós estamos preparados. Eu sou homem de partido. Quem define é partido. Enquanto o Vadão esteve na presidência estadual, nosso amigo Maluf, que sempre foi muito leal, né, Vadão? Sim, claro. Sempre nos respeitou aqui, isso é importante ressaltar também, e a gente respeita o partido. Tem que respeitar quem manda, respeitar quem tá no nível de poder, a nível de partido, de comando. Então, eu respeito o partido. Se o partido lá decidir e achar que a gente deve assumir, nós estamos preparados. Mas não é uma coisa que vai ser imposta. Isso é uma coisa que tem que ter grupo e tal. Né? É uma construção. O senhor estou Maluf? Tem notícia dele? Está sumido? Deve estar velhinho. A última vez, Vadão, que eu falei com o Carneiro, há uns 3 anos atrás, depois não o valeu Carneiro mais. faleceu de Covid. O Carneiro faleceu? De Covid. Então, olha aí, ó. Os dias de falecer, ele me ligou, inclusive, pedindo, ele queria montar uma loja lá em Peruíbe, alguma coisa assim, né? E ficou dele de encontrar, em seguida ele ficou doente e eu perdemos, infelizmente. O doutor Paulo outro dia pediu para que eu fosse lá visitá-lo, até preciso fazer isso. Tá com quase, não sei quantos anos. Deve estar com, 90, sei lá, uns 90, 100 anos, Não, né? não tá não. Não, mas vou até 90, pesquisar 90, aqui enquanto vocês acho que conversam. 90 anos. Ele é de abril, né? Se não me engano, ele é de 10 perguntei de se ele abril. estava tomando vinho e falou que parou. Parou. Ele vendeu a adega. Vendeu a adega, é verdade. Mas assim, foi um grande líder. 92 anos. 3 de setembro de 31. Aniversário. 3 de setembro. Setembro. Tá bom. Abril sou eu. Então tá bom. Sou eu. É isso. Legal. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho de como o senhor vê a política hoje. O senhor foi deputado numa época diferenciada da política do que é hoje, né? Tinha oposição, tinha situação, mas não era essa polarização extremamente ideológica que é hoje, essa turma de lacradores, não tinha isso daqui. Parece que era um debate de mais alto nível. Como que o senhor avalia a política da sua época com a política de hoje?
É uma situação totalmente diferente de tudo que nós vivemos hoje, né? Nós temos hoje a população tem esse embate, a própria população. Os políticos vão ter que seguir isso, né? Se você me mostrar a pesquisa aqui de Rio Preto da influência do grupo do Lula e do grupo Bolsonaro, por exemplo, que é bastante marcante na própria política municipal. O dia, por acaso, encontrei uma pessoa aqui de Rio Preto e ele me mostrou essa política, a pesquisa disso aí. Então, a população não se desvinculou ainda dos embates da eleição presidencial. Continua. Aí no Congresso está acontecendo essa mesma coisa. A preocupação maior é que nós temos aí uma responsabilidade social, no caso com a responsabilidade de gestão. Quando o governo aumenta muitas despesas e começa a querer arrecadar mais para pagar essa conta, coloca a mão no nosso bolso, de todos nós. Qualquer ser humano brasileiro vai pagar essa conta. Isso é preocupante, porque o Estado, a cada dia menos, tem que facilitar a vida do cidadão e não complicar. Então, quando você vê aumentar impostos, essas coisas me preocupa bastante. Porque se nós temos os países mais desenvolvidos em dificuldade econômica, no sentido das pessoas começam a ter dificuldade de sobreviver, o Brasil vai ser diferente. Vai demorar mais, porque nosso poderio econômico está no agro, de quando foi fundado o país, de quando foi descoberto o Brasil, sempre foi o do agro, e isso vai estar cada dia crescendo mais. Função de pesquisa, produtividade maior, né? E então nós vamos ter essa facilidade de sobrevivência em função desse potencial produtivo, né? Mas nós temos mão de obra mais barata em outros lugares do mundo. China, por exemplo, que é um grande parceiro nosso, do nosso grupo. E a gente vê lá a facilidade de mão de obra barata que eles têm, com bastante, vamos dizer assim, dedicação ao trabalhador. Não tem lei, não tem nada, os custos são baixos. Tem que pensar também que nós vamos enfrentar isso em relação ao mundo. Embora, volto a repetir, acredito que nós vamos ver bons ventos com esse governo, porém precisa ter essa tensão de muito imposto a cada dia implantando. A reforma tributária aprovada recentemente, o senhor já tem uma avaliação? É positiva, não é? Para o agronegócio, que é mais completa ainda, né? Uma única cobrança facilitaria as nossas vidas. E ainda ela foi uma reforma mais ou menos que ela vai consolidar em 2036, me parece. Tem muita coisa por fazer na reforma. Mas o modelo implantado eu acho bom, né? Um modelo onde você cobra no final, na ponta, o imposto. Na ponta e basicamente basicamente imposto isso. ali, O modelo americano o IVA, é assim, né? O modelo americano é assim. Acho que a facilitação do trabalho de todos nós facilitaria a gerar mais emprego, eu tenho certeza disso, porque hoje você não sabe nem o quanto que você paga e a quantidade de imposto que você paga. Tem uma burocracia muito grande, né? Você tem uma insegurança jurídica nessa área tributária que é grandiosa. Não tem uma empresa que não tenha que ter uma estrutura jurídica para fazer teses para recuperar imposto, para não pagar imposto, vou pagar menos imposto, e se defender de certas ações do próprio Estado que é contra a atividade empresarial. Então você tem que ter vários escritórios, e cada assunto é um escritório especializado que você tem que ir lá para buscar, para galgar esse enfrentamento com o próprio Estado. Então, a reforma ela é muito bem-vinda. Eu acho que facilita muito. É uma pena que jogou muito para frente. Essa distribuição entre União, Estado e município, ela não está definida ainda. Eles têm, o que a gente percebe é que eles querem experimentar para fazer essa distribuição. Aos poucos, para ver como é que fica. Então, foi o erro, acho que tinha que fazer rápido e manter a capacidade de investimento de cada município, de cada estado, né? E da própria União. Os municípios estão penando aí com falta de dinheiro, né? Sim, é cada dia mais. Cada dia mais. Aqui acho que o que não falta dinheiro aqui só a Estrela do Oeste por causa da arrecadação da nossa atividade. Sem dúvida. Talvez seja a maior per capita do país hoje, lá. Então, por causa do seu grupo. Por causa do grupo. Então, assim, é importante você fazer atividade empresarial, industrial, fluir. Então, o Estado tem que fazer desse jeito. Então, você vê quando tem guerra fiscal com o Mato Grosso do Sul, com Goiás e tal, é isso que acontece. A falta de clareza na legislação tributária, por exemplo, faz com que tenha essa guerra. São Paulo perde, o São Paulo paga essa conta do incentivo de lá para cá.
tem muita confusão tributária, né, que precisa ser resolvida. Muito bom. Queria uma avaliação do senhor desse primeiro ano do governo Lula. Enfim, o governo Lula, que o senhor foi base lá atrás, né? No primeiro mandato do Lula. O que o senhor tem achado desse primeiro ano do governo Lula, em especial para o agronegócio, que é o seu ramo? O Lula é um cara muito experiente, nosso amigo, né? Convivi com ele, como você disse, os 2 mandatos dele. Porém, assim, eu estou assustado com a falta de habilidade nesse convívio com o agronegócio. Porque, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro se identificou bem com o agro, né? Eu fui em Sinop outro dia, tinha uma inauguração, quando o Bolsonaro era presidente, tinha inauguração lá de uma fábrica de etanol de milho, e eu, por acaso, sou cliente dessa fábrica, que compra o insumo, o resíduo que sobra do milho, é importante para alimentação animal. E o resíduo é alto. Então eu estava lá e assim, eu assustei com a reação dos produtores, com o ânimo com o Bolsonaro. Então todo mundo sabe da identidade dele com o agro. E o Lula não teve habilidade de aproximação. Isso é ruim, né? Em todos os setores parece que está faltando uma certa habilidade que o Lula tinha de sobra. Se ele chegou cansado, não sei o que aconteceu. Se o casamento novo, ele está dando mais atenção para o casamento, tirando a energia dele. Porque assim, é terrível. Ele não é disso, ele sabe relacionar, é evidente, não é por acaso que ele está lá. Então, assim, mas no agro está faltando isso. Nós temos, assim, hoje, por exemplo, você teve nesse... Ontem, inclusive, o Congresso aprovou a lei lá dos agrotóxicos, né, que estava parado há um tempão, enfim, acho que vai melhorar um pouco, pelo menos a Mas nós temos uma dificuldade hoje no agro, porque como o grão subiu muito, os insumos que é concentrado na mão de poucos no mundo, acabou multiplicando por 10 às vezes. E esse custo não pagou, a colheita não pagou esse custo. Que os insumos, o commodity abaixou, né? Os preços abaixaram, a expectativa de alta não aconteceu, porque além de o preço estava alto, tinha a expectativa de ser mais alto ainda. O mundo estava puxando todos esses grãos para fora. Então nós tivemos essa frustração. Então agora acho que o agro precisava mais apoio para manter o status que está. Né? Eu estou vendo aí o pessoal fazendo composição com a população, que é maravilhoso, tal de desenrola e tal. Isso é necessário, importante, né? Principalmente com um banco que ganha tudo, ganha muito, e é necessário devolver um pouco. Acho que foi um bom trabalho isso aí. E para o agro precisava dar uma olhada agora, porque nós temos o apoio econômico do mundo, é o agro, e o Brasil tem esse privilégio de ser o maior. O Plano Safra aprovado no começo no primeiro semestre para o ano que vem não é recorde? É recorde, mas é insuficiente ainda. É insuficiente. É recorde. Você tinha um custo, por exemplo, da soja. Eu também planto soja. Então, assim, um custo da soja há 2 anos atrás de R$38 por saco plantado, colhido. E hoje você tem um custo de 112, 120. Então, mesmo com a baixa dos insumos agora que aconteceram, então foi coincidência, guerra na Rússia, que é o nosso principal, em termos de nutrientes para a planta, o principal fornecedor. Acho que o único, talvez, né? Sim. Aquela região. Nitrogênio, o que mais? Tem outro produto? Como chama? Calcário, não é calcário? Nitrogênio e o... Deu branco agora. Enfim, o adubo aí, o fertilizante, né? Os fertilizantes, de modo geral. Assim, o governo tá uma falhinha de relacionamento, né? De política, de aproximação. Eu fui para a China, inclusive com o ministro, aquela ida do Lula, que não foi. Eu acabei indo antes. E lá ainda conversei bastante com o ministro lá na China sobre esse relacionamento, esse estreitamento com o setor produtivo. Está faltando isso. E dar uma maneirada também na guerra interna, né? Porque acho que a cada dia acirra mais ainda o relacionamento do bolsonarista com o pessoal do PT. Ninguém quer paz, né? É interessante manter o seria bom ter paz. Armado, acho que né? o que é importante para o país tem que somar. Ainda do setor do agro, Vadão, expectativa em relação à Argentina, lá que a gente teve uma eleição conturbada e que o presidente eleito lá chegou a ameaçar romper relações com o Brasil. Isso para o agro brasileiro seria bom ou seria ruim? Nós estamos no Mercosul, está bem misturado. Você pega o setor leiteiro, tem sido penalizado brutalmente. Por exemplo, a China também ele falou que ia romper, né? O que para o Brasil seria bom, né? Mas ele não é louco. Ele não é louco. Ele fez um discurso eleitoral, né? Fez um estilo de campanha e acabou ganhando por esse estilo, me parece. Sim.
né? Mas eu pego a Argentina hoje, o setor leiteiro brasileiro tem sofrido tudo com a Argentina. Eles enfiam o produto aqui via Mercosul extremamente barato. E ouço dizer dos produtores que a importação subsidiada da Europa, por exemplo, que são produtores de leite também, vem em pó, que é barato, né? 10 litros de leite vira 1 quilo de pó. Passa pela Argentina e entra como se fosse produto argentino. É o que estão dizendo, né? Então, ela tem sido danosa para a gente. O rompimento com a Argentina não saberia se é bom ou não. A Argentina é maravilhoso, inclusive pelos seus vinhos, né? Sim. Então, é uma brincadeira, mas a Argentina é um país sensacional. Você tem a área de montanha, que é turismo, que de gelo é turismo, fatura. As áreas que não chove é uva, é vinho, né? E tem as melhores terras do mundo. E uma logística favorável também para todo lado. Você vai para o Pacífico, para o Atlântico, ela tem essa facilidade de ir para os dois lados, que o Brasil não tem para o Pacífico. Então, assim, a Argentina, as pessoas têm cultura, bastante cultura, né? E eles conseguiram fazer. Eu fui lá outro dia, Paulo, pessoal na rua, bem vestido, morando na rua, negócio horrível, horrível, horrível. As pessoas com bastante dificuldade, a economia arrebentou. Não dá para imaginar como um governo consegue. Então, a tua pergunta, se o governo está indo bem, me preocupa isso, que o governo pode afundar o dia a dia nosso, fazer o empobrecimento de maneira generalizada. Muita gente na rua, você percebe que são pessoas que têm cultura. Conversei com algumas delas lá por acaso, na porta do hotel, né? Então você percebe cultura e que eles estão ali porque realmente não tem opção. Acabou-se a condição de sobrevivência, de comer, dividir e morar. É muito triste ver. Então, mas agora espero que que teve algumas ações desse governo e começou a inibir a exportação em função do produto baixar no mercado interno. Não conseguiu. Essa mexida ou essa liberdade econômica pode trazer desenvolvimento ao povo argentino. Legal. Bom, gente, estou conversando com o ex-deputado federal Vadão Gomes, ex-deputado por 5 mandatos, né? Muito tempo aí, 5 mandatos. Todos eles achavam que era o último, só tinha um. E aí você acabava. Não, verdade. E o meu trabalho era. Eu não fiz campanha, nenhuma vez. Eu vinha ver o Paulo, no evento que ele me chamava às vezes para contribuir também, mas eu preciso ajudar, o Frigoceiro precisa ajudar. O Frigoceiro sempre esteve presente. Então, assim, o trabalho para o Hospital do Câncer, deixamos fechar, abrimos Jales, foi nós que abrimos Jales, que hoje é uma referência nacional de cura, né? Então, assim, todo esse trabalho que se fazia necessário pelas demandas que eu sentia comigo e com as pessoas em volta, a gente fazia com que a gente buscasse essas soluções. Então, mas eu não tinha um trabalho político assim. Eu não tinha assessor de imprensa, por exemplo. Nunca tive, né, Paulo? Nunca tive assessor de imprensa. Jamais tive. Eu lembro, quando a gente estava no jornal, ligava direto no celular, igual o Paulera, né? Já liga no celular e... Então, isso é um pouco de relaxo até. Mas como a minha ocupação eu tinha outras ocupações além da política, me tirava da política. Quando eu ia, as pessoas gostam de mim. Paulera sabe disso. Eu tenho facilidade para isso. Então, quando eu chego, eu tinha que chegar. Nem sempre eu chegava. Então, por isso que você vê a variação de votos, foi essa falta de tempo, de chegar, de estar junto, estar presente. Então, você vê hoje que os políticos que estão aí, eu tenho recebido visitas lá dos assessores, que visitam com bastante, assim, inclusive com bastante uma eloquência bonita. Vadão, chegava lá me elogiando, olha que eu fui em tal lugar, o cara é teu amigo e tal. Um trabalho muito bonito dos assessores dos políticos que aqui estão. Todos eles. Né? Seja qual for, os deputados estadual, federal, sempre passa por lá por casa, às vezes para tomar um café, bater papo e contar a história. E eventualmente até pedir apoio. Mas claro, hoje nós estamos vendendo carne só. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do negócio de carne. O senhor meio que já respondeu aí, mas queria que o senhor deixasse mais claro. O senhor acha que o Lula 3 pode repetir o sucesso do Lula 1 ou é meio difícil acontecer isso? Não, eu acho que não, né? Esse governo não vai durar pelas confusões que eles têm criado e a oposição está muito presente.
muito presente. Então, se você pega, a diferença de voto foi muito pequena, com o Bolsonaro muito trapalhão, fazendo bobagem toda hora, coisa desnecessária. Na mão. Ele perdeu a eleição porque ele quis perder. Ele mesmo, né? Então, tudo que ele fez, essas bobagens que ele fez, os filhos dele, aquele rolo tudo, desnecessariamente, os companheiros, você pega aquele episódio lá da Carla Zambelli, foi em frente de casa em São Paulo, eu tenho um apartamento em São Paulo, foi na frente de casa, né? Então, um pessoal que não tinha noção das coisas. E mesmo assim, quase ganha. Agora, você imagina se substituir por um cara mais pacífico, vai levar todo esse patrimônio político e vai ganhar a eleição. Eu vejo dificuldade para eles manterem. E tem muito conflito, desencontro entre eles mesmos. Não vejo que ele vai carimbar de novo, não. Acho que não. Legal. Conversando com o deputado Vadão Gomes, nesses 20 anos de Congresso que o senhor teve, qual foi o político que o senhor conviveu que, enfim, mais chamou a atenção do senhor, que inspirou o senhor, uma referência? Quem que seria? Teria um nome? Eu, quando fui candidato em 90, né, se você falar assim, ó, quem te inspirou, quem te convidou? Na verdade, as coisas começam no burburinho e as pessoas, olha, Vadão, você tem que ser deputado. Isso, eu comecei a fazer algumas reuniões, participar de algumas reuniões para lançar candidatos. A gente, naquela época, você tinha o Adair Vettorado, você tinha o Hollenberg lá mais para o interior, você tinha o Maluri em Araçatuba, federal eram esses três. Então era marcado, era curral, era bem marcado. Mas a população queria trocar, porque acontece isso. Fadiga de material, né? Fadiga de material, sem dúvida. Isso é natural. Às vezes até o cara está fazendo um bom trabalho, mas cansa. Então, você pega aqui Rio Preto, o Rio Preto, Edinho, por exemplo, não consegue transferir voto sempre. Nem para o filho, né? Nem para o filho, né? Isso é do jogo. As pessoas te analisam e absorvem um tipo de comportamento político. É complicado. O Edinho vai ganhar a eleição sempre. Só que transferir, nem sempre transfere. Então, não sei, aí você tem que ser melhor analisado. A gente vê de maneira grosseira. Então, na época, por exemplo, o Collor veio trazendo uma proposta de inovação total para o país. Você lembra disso aí, né? Sou. Mais ou menos igual o maluco da Argentina. Mais ou menos igual o maluco da Argentina. Não tão radical, mais ou menos. Até uma postura pessoal melhor. Sim. Né? Era mais apresentável. Mais apresentável, menos doidão, assim e tal. Mas depois fez a merda de fazer uma composição ruim do governo. O cara vem do estado de Alagoas, que é do tamanho de Rio Preto. República de Alagoas, né? Economicamente falando, eu não sei nem quantos habitantes tem em Alagoas. E ele traz a mesma postura de lá. Então, foi uma merda. Não precisava fazer. Mas a proposta do Collor era inspiradora. Era muito inspiradora. Caçador de Marajás, né? Caçador de Marajás. É isso que precisava, né? Ele acabou se perdendo na composição, peitou o Congresso. Foi que o Bolsonaro perdeu 2 anos de mandato, praticamente, por não ter relacionamento bom com o Congresso. Né? E o Bolsonaro foi deputado comigo 20 anos, do mesmo partido. Eu fui presidente nacional do PP também. Então, assim, ele devia saber como é que funciona o relacionamento do governo e o Congresso. Ele não soube. Né? Então, na época, eu, por exemplo, ajudei na reeleição do Fernando Henrique. Foi um trabalho... eu tinha o Maluf. Olha bem, o Maluf era contra a reeleição. O Covas era contra a reeleição. O PT era contra a reeleição. E eu fiz enfrentamento. O Covas, meu amigo, porque se não tem a reeleição do Fernando Henrique, né, o Maluf ia ser governador, o Covas presidente, já tinha até essa conversa montada, né? Você deve ter ouvido essa conversa, esse planejamento, né, Paulo? Você lembra disso aí? Então eles eram terrivelmente contra. Então você pegava a facilidade de campanha do Maluf, a oposição junto com ele, nessa pegada de não reeleição, nós fizemos uma reeleição. Então, se você lê o livro do Fernando Henrique, ele não conta a história. No meu, a hora que eu fizer, eu vou contar a história verdadeira da reeleição. Aí você fala, foi um acerto? Teve compra de voto ali? Teve, claro que teve. Teve deputado preso, inclusive do nosso partido. O cara de Rondônia, Roraima, sei lá. Até preso. Teve, claro que teve. Infelizmente teve. Isso é comprovado. E os boatos, muitos deles são verdadeiros. Né? Então, eu vivi lá, eu fui fã do Fernando Henrique, ele conseguiu fazer uma estabilidade, com o jeito dele tocar o negócio, deu
É o que eu estou falando. Não, mudou a cara do país, a estabilidade. O Lula não está trouxe, conseguindo fazer essa pacificação. Sim. E ele deveria saber dar aula disso. Sim. E o Fernando chegou e deu aula de pacificação. Sem dúvida. Então, se você vê no livro dele, então ele fala lá da composição, fala do meu nome lá, inclusive. Ele não contou a história inteira. Ele estava falando quando foi montar o governo, o Álvaro Dias era o presidente do nosso partido. E eu era vice. Aí o Álvaro queria um tipo de negociação, nós fomos lá e falamos, não houve o Álvaro, a bancada não quer isso que ele quer. Né? E aí nós começamos a tomar conta. Aí o Álvaro acabou se irritando com isso e saiu do partido. Embora meu amigo, mas naquela contrariedade eu virei presidente por isso, né? Do PP. Na verdade, acho que não era nem PP, era... PPB, não, né? PPB não, era PST, PSD? talvez. PST, talvez. Aí fizemos o PP. A marca PP era do Tancredo, não sei se você lembra. Aí nós fomos lá no TSE, e fizemos uma consulta verbal para o ministro Fernando Neves, talvez. Não lembro, um ministro nos atendeu. Na verdade, fui eu sozinho lá. Aí falou, ministro, eu queria a marca do PP, eu posso requerer a marca PP? Olha, eu não te falei nada, mas aqui não está sem dono. Manda bala. E não quero mais marca PP. Quando faz o PPB, foi a fusão com o PDS. Foi a fusão com o PDS. E essa fusão com o PDS foi estratégia para poder dar uma quebrada no Maluf. Porque senão o dinheiro do Maluf e o discurso do PT não passaria a reeleição. Era muito difícil. Então, essa pegada foi um dos itens. Era importante dar uma enfraquecida no esquema Maluf, naquela ocasião, que era contra a reeleição. Na eleição tinha o propósito, que o cara que tem responsabilidade do segundo mandato, ele trabalha melhor. Ele tem que fazer bem, a população tem que aprovar o trabalho dele para reelegê-lo, né? Então, naquele momento era bom, eu nem sei se é bom. No fim, para o Fernando Henrique não foi bom, né? Porque enfrentou uma crise terrível. E a gente tem visto que segundos mandatos aí não tem sido... Os primeiros sempre são razoáveis, enfim. A reeleição não saberia hoje ser importante. Para ninguém, eu acho. Parece que tem uma conversa aí, né, para se mudar para 5 anos o mandato, para todo mundo, né? E sem reeleição, né? Vereador, eu não sei se dá para ser reeleição, para executivo, né? Para executivo, 5 anos. Mas 5 anos para vereador também. Aí seria mais tranquilo. Até mesmo, por exemplo, o cara vai ser vereador 5 anos, ele vai dar conta de medir se é importante para ele continuar ou não, se ele conseguiu cumprir a missão dele como vereador, que o vereador não é legal. Você confronta até com família. É muito pessoal. Então você tem lá o amigo seu de convívio que também é candidato. Não é simples. Não é simples. Tem parente. Parente que é candidato. Parente. Não, e é muito pessoal, os embates, né? É complexo. O vereador é sofrido. Imagina. Realmente. Vou pôr o senhor numa enrascada agora. O senhor se considera que está mais para uma turma do Bolsonaro ou mais para a turma do Lula? Bolsonaro. Bolsonaro. Não tem dúvida, sem nenhuma dúvida. Eu pessoalmente tenho muita ressalva do Bolsonaro. Ele fez muita bobagem. Mas você tinha um governo. Sinceramente, quando fui votar lá, eu fiquei na dúvida com quem votasse. Mas hoje, depois da eleição do Lula, eu sou mais Bolsonaro. Por quê? Você tinha quantos ministérios? 12, 20? Tinha pouco. Ele dobrou o ministério. Você está louco? Nós não temos, a economia do mundo não permite gasto. Se você ganhar 5 mil reais por mês e você gastar 10, o que vai acontecer na sua vida? Você ganhar um salário mínimo e gastar 2, vai acontecer o quê? E o Brasil está acontecendo isso. Então, hoje, a minha preocupação é o apoio para o governo que aí está é maléfico. Você está fazendo tanta bobagem, quanto mais apoio tem, mais para o senador de fazer bobagem. Essa é a minha preocupação só. Então não é questão de ser Bolsonaro. Você fez uma pergunta objetiva como jornalista. Sim. E eu estou respondendo também objetivamente. Sim. Hoje não tem como, não dá para apoiar alguém que está gastando mais do que arrecada. E ontem o Alckmin já falou que vai taxar mesmo as compras de $50 lá, que teve aquela polêmica. O Alckmin voltou a falar disso, já gerou um maior barulho. É prazeroso falar de cobrar imposto. Isso está errado. Isso não existe. A cada dia, nós temos necessidade de ter acesso a mais coisas. Um ar-condicionado, um carro com ar-condicionado, ou seja, uma moto. As pessoas têm demandas hoje, tornaram-se necessárias, que antes não tinha. O cara não tinha nada, por exemplo. Eu trabalhei em marca de arroz, as pessoas iam com o dinheirinho enroladinho para comprar quirela para comer, né? Então as coisas vão evoluindo, graças a Deus, e as pessoas vão consumindo mais. Melhor.
E aí, cada dia você começa a cobrar mais imposto, acaba inviabilizando, como está acontecendo na Argentina lá. Sim. As pessoas perderam acesso à comida. Olha que loucura. Mas, dinheiro não vale nada lá, né? Exato. Perderam acesso à comida. Olha bem, um país igual a Argentina, que para mim é um dos países mais organizados do planeta. Do planeta. Tudo certinho, era um tamanho pequeno, tudo governável, né? Governável. Lindo. E tá as pessoas passando fome por causa do governo. Por causa do governo. Simplesmente isso. Então, me preocupa. Por isso que a resposta, se fosse eleição hoje, eu votaria no Bolsonaro, sem dúvida. Perfeito. Deputado, antes de a gente entrar falar um pouquinho da sua atuação empresarial, eu não posso deixar de perguntar para o senhor uma questão aqui, o senhor fica à vontade. Passado uma década a mais daquele episódio, como que o senhor analisa aquele episódio que o senhor foi citado pelo Marcos Valério, lembra? Lembro do mensalão. Que ele rendeu tanta dor de cabeça lá, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Não, mas o que aconteceu nesse... Aconteceu duas coisas, vou começar do final para cá. Os deputados foram denunciados pelo Procurador da República. Uma lista eu lá, não fui. Sim. Eu não fui. Até tem uma brincadeira do ministro Jobim, né, que o procurador-geral era o sei o que, Fernando, né? O Luiz Fernando Souza lá? Acho que Fernando sim. Souza. Bom, esse cara, ou ele é muito sabido, ou é muito trouxa, porque não tem como denunciar ele. O Jobim era presidente do Supremo na época, né? Então teve até essa brincadeira. Então, de tudo que aconteceu, né, nós conseguimos não só provar que não era verdade, né? Tanto na Corregedoria da Câmara como no Conselho de Ética, porque naquela época era a Corregedoria da Câmara que fazia e mandava o não para o Conselho de Ética. Quando troca o presidente, que saiu o Severino, acho que foi, entra aquele cara do PCdoB, ele está aí agora... O Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, na presidência, que por acaso era meu vizinho. Aí ele passou a mandar todos os processos para o Conselho de Ética. Então, eu estava excluído da relação. Eu estava excluído. Aí ele passa a mandar todas as pessoas que tinham sido denunciadas na CPI, do mensalão, e foi todo mundo. Então, por isso que eu fui para o Conselho de Ética e para o plenário. Então, dos 42 citados, teve 2 que não foram denunciados. O senhor? Eu e o outro não me lembro quem era. Que não foi denunciado no Supremo. E o senhor conhecia esse Marcos Valério? Nunca vi ele na minha frente. Não conhecia o Marcos. Até hoje eu não conheço o Marcos, eu nunca vi ele. Eu vi pela televisão. E nos dias citados, que ele fala que veio no frigorífico, entrega um dinheiro, eu estava em Brasília nesse dia, né? E fiz compra em cartão de crédito, coisa que eu nem tenho hábito. Aquele dia estava com meus filhos, eu acabei gastando um pouco a mais do dinheiro que eu tinha no bolso e comprei, felizmente, com cartão de crédito. Então, tinha o registro numa loja lá de um shopping de Brasília. Então, isso aí é chato, mas não atrapalhou a eleição. Você vê que eu tive até bem votos depois do episódio mensalão. As pessoas me conhecem aqui. Eu lembro que eu fui conversar com um deputado, falei, eu não gasto nem a metade do dinheiro que se dispõe para os deputados gastarem com assessoria. Como é que chama? O recurso... Cota parlamentar. A cota. Né? Ele falou, você não fala, senão você vai te caçar, porque todos gastam tudo e mais um pouco. Então, eu nunca gastei nem 50%. Está lá nos anais, é só para conferir. Nunca gastei. Nunca vendi 1 quilo de carne para o Exército, Marinha. Nós fizemos questão de não participar de nada. Nunca vendi. Então, assim, nunca assessorei nenhum tipo de empresa, nunca mandei uma obra para o prefeito e falar assim, olha, você vai dar obra para o empreiteiro tal. Isso nunca existiu. Você pode perguntar em off os prefeitos, eles vão te falar. Nunca existiu. Então, assim, eu não precisava do dinheiro, nem de salário de deputado. Doei todo o mandato até 2008. Os 2 últimos anos eu não doei. Eu tive um pouco de dificuldade financeira naquela época, eu parei de doar. Mas o meu salário dos 19 anos e pouco, 18 anos que eu fiquei lá, eu doei todo o salário. Calado, doar para as entidades, todo mês, não só o meu salário, dava mais dinheiro da minha atividade empresarial, mas do salário eu fazia questão. E até teve 2 vezes que eu contei, olha, eu vou doar meu salário, aí o pessoal reclamava, mas teu salário é só isso? Porque quando vocês da imprensa falam, vocês falam a cota parlamentar. Eu não sei quanto é hoje, deve ser uns 100 conto hoje? 120, né? Mais uns 300 do salário dos deputados, do salário dos assessores. Mais não sei o quê.
Não é isso, o teu salário, eu não sei quanto ganha hoje como deputado, mas... 37, acho que hoje é 37 bruto. Você desconta 27 de imposto de 25. renda, pelo amor de Deus. Legal. Deputado, vamos falar um pouquinho da sua atuação empresarial. O senhor disse que tem 6 mil funcionários. Tem 5 mil e poucos, 5.600 talvez. O Vadão, para quem não sabe, mexe com o setor aí de proteína animal, carne, enfim, deve exportar muito para a China. O senhor vai falar. Passou umas dificuldades recentes, 2008. Recuperação judicial. Como é que está hoje o seu grupo, deputado? Olha, nós estamos trabalhando dia e noite, né? Não tem não trabalha no Natal, né? Principalmente no dia de Natal nós trabalhamos muito, que é o dia que mais vende, vamos dizer assim. Carne, né? Nós somos exportadores, né? Nós temos atividade além da proteína animal, nós estamos atuando muito forte em ração, em confinamento, na plantação de agricultura, atividade agrícola. Então está bem diversificado o nosso negócio dentro do setor, da mesma linha, né? Então, assim, nós temos habilitação, por exemplo, para o mercado chinês, que é o mercado que hoje nós estamos, desde 2015, que nós fomos habilitados, nós atuamos objetivamente nesse mercado, que tem crescido muito. Nós vivemos lá 50 milhões de pessoas vindo para o consumo de proteína organizada. Eles comiam proteína de gafanhoto, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eles estavam saindo da extrema exclusão e vindo para o consumo. Até sempre brinco com os clientes nossos, que está começando a ter gordinho lá já. Por causa da carne, a cerveja e o açúcar. Começou a ter gordinho na China. Então, assim, eles deram uma freada lá, o mundo deu uma freada, né? E conosco também é diferente. O mercado de proteína animal, suína e bovina, que eu tenho habilitação para os dois. Eu tenho uma planta no Rio Grande do Sul que é habilitada à China, e aqui em Estrela habilitada à China. Então, quantas plantas o Estrela tem? 6. 6 plantas. 6 plantas. E nós temos estrutura de distribuição 18 e tem gente no Brasil inteiro fazendo logística, vendendo. A gente vende quase no Brasil todo. Não tem fábrica para massificar em termos de mídia, né? Eu quero ver se a gente constrói esse ano de 24 mais uma fábrica para a gente poder estruturar, facilitar mais a venda, porque se você faz mídia, não tem produto. Então você tem esse dilema, né? Nossos clientes, às vezes o consumidor atropela a gente. Aí você começa a faltar produto, isso é traumático na atividade mercantil. Quando o consumidor busca o produto que você não tem para entregar, acontece de dar um revés muito ruim no teu negócio. Porque aí o pessoal acaba cansando, o comerciante, o distribuidor, que é o mercadista, que é o cara do açougue, o cara da mercearia, acaba te isolando em função da falta. E só para registrar, aproveitando a sua presença aqui, para a gente encerrar também, hoje o senhor inaugura uma loja conceito, vai atuar diretamente o consumidor final? Aqui nós temos uma loja que vai ter balcão e vai ter um atacarejo. Nossa loja é um atacarejo. Então, se você tem uma cozinha industrial, você tem um buffet, se você tem... Vamos atender em atacado essa pessoa. Um açougueiro que vai cabolar contra a filé dele, que ele quer buscar, você vai fazer um casamento, vai lá, eu quero 500 quilos de cubo. Então a fábrica vai produzir e vai mandar para cá e a loja vai distribuir. Então a facilitação de distribuição para pequenos e médios compradores que tem que ter aquele produto praticamente pronto. Né? Então, é um atacarejo, onde vai ter balcão, uma loja de fábrica, onde nós vamos vender qualidade e, eventualmente, até preço. Eu não estou fazendo a propaganda de fazer liquidação de produto. O produto que vem para cá é produto de primeira linha. São só animais jovens, 100% animal jovem. Não vai ter uma vaca, por exemplo, um boi sem castrar, um boi acima de 30 meses, não existe. Boi até porque nossos confinamentos não tem. Ele vai comprar uma picanha, você vai ter satisfação. Essa é a proposta nossa da loja. Eu tenho uma loja dessa Estrela, né, que vende... eu tenho muito cliente de Rio Preto, de Catanuva, que vai lá buscar. Né? Nós vendemos muito. Nossa loja fatura mais que qualquer loja de supermercado do interior. Né? Ela vende muito. Então, esse conceito que vai trazer para Rio Preto e implantar nas pelo menos 60 cidades do estado, acima de 100 mil habitantes. Colocar essa loja. Então, nós queremos fazer mais mostrar para a gente mesmo o comportamento da cidade maior. Né? A de lá é uma loja de fábrica, aqui também vai ser o mesmo conceito. Produto de fábrica. Então, não tem exploração de preço e não vai ter nenhum produto que possa comprometer o gosto do consumidor. Então, você vai levar para casa um A100, por exemplo,
e vai fazer churrasco. Eu garanto que você vai me ligar e falar assim, ó, parabéns. Se você for lá hoje, você vai ver lá o A100. Eu garanto que você vai ao churrasco de A100, que antigamente só dava carne moída, e hoje você vai churrasco de A100, é a melhor carne, a ponta de peito, alguma coisa assim. Maravilha. Deputado Vadez, deputado Vadão Gomes, sempre deputado, obrigado pela participação aqui, parabéns pela pelo trabalho. presença. Não sabia, depois que vocês me convidaram para vir aqui, que eu fui pesquisado, TV Câmara. Parabéns, Paulera, por manter. Você criou a TV Câmara? TV Câmara existia, o Paulera comprou os equipamentos para abrir o sinal, porque hoje a gente tem sinal aberto para Rio Preto inteira, né? Não, a necessidade que a população de ver o legislativo, que realmente é o que manda, é o que faz acontecer, que faz o dia a dia da gente. Então, só de ver isso é bastante importante. Agora, quando traz a população para entrevistar, tá, eu me senti privilegiado, obrigado. Eu não tenho mexido com imprensa, com nada. O meu negócio é fazer linguiça e vender carne. Então, eu estou feliz. Temos um vendedor de linguiça e um vendedor de azeitona aqui. É verdade. Você lembra, Vadão, quando você comprou, o cara te vendeu umas 100 árvores e falou que era azeitona e não era azeitona? Não era azeitona. Lembra disso? Mas tão bonito, tão lindas. O Vadão falou, Paulera, comprei umas árvores. Eu falei, não, pera aí, Vadão, que eu vou buscar um galho. Eu peguei, trouxe aqui pro Joaquim do Mercantil, Cereais de Rio Preto. Falou, não, Paulinho, isso não é azeitona, não. Passou um caminhão vendendo, falou que era azeitona. Uma imitação, até lá em casa tem uma árvore bonita, bem frondosa, realmente. Tem que história nossa, viu? Deputado, obrigado. Presidente, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Rapidamente agradecer, viu? Que honra poder receber o Vadão aqui na Câmara Municipal. Ele que nos honrou com seus 20 anos de mandato. É uma pessoa que tem um carinho especial para o Rio Preto. Sempre sucesso para você, Vadão. Que Deus continue te abençoando você e nos seus negócios. Estamos felizes, vamos estar lá hoje à noite prestigiando. E Rio Preto é uma cidade que nós que fazemos política pública tem que abrir, como diz, tem que estender o tapete. Nós temos que fazer isso. Rio Preto é uma cidade centro regional, forte no comércio, forte na prestação de serviço. E quando vem um empresário investir, trazer recursos, trazer renda, trazer emprego, nós temos que aplaudir. Quantos empregos, deputado, vai gerar lá? 10. Então, 10, por enquanto 10. 10, mas é o começo. E, então, até quero trazer um abraço. Falei do prefeito Edinho que dá um abraço. Se possível, ele vai passar por lá hoje também. Vai passar lá hoje, né? E fosse felicidade para você, viu? Não, foi bom te ver, viu? Eu que agradeço. Legal. Obrigado, Vadão. Obrigado, Paulera. É isso aí, gente.